Eu gostaria que nós pudéssemos abrir as Escrituras no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, os versículos 4 e 5. E depois vamos ler um outro versículo que está ali, João 3, 8. Então, Eclesiastes, capítulo 11, versículos 4 e 5 diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém? E agora João 3, 8, que diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, a sabedoria de Salomão, este primeiro texto do Eclesiastes, foi escrito pelo rei Salomão, é lendária. Toda a gente fala na sabedoria de Salomão, toda a gente sabe que foi o homem mais sábio ao cimo da terra, à exceção de Jesus, naturalmente. Era o grande Salomão, o grande sábio. A rainha de Sabá veio lá da sua terra, longínqua, ouviu falar coisas fantásticas e chegou lá e disse: não conhecia, nem imaginava uma pequena parte daquilo que é a realidade. Mas este Salomão, ele era filho do rei Davi. O rei Davi reinou em Israel durante 40 anos. Foi um rei muito amado, ao contrário do seu antecessor, de Saul, o primeiro rei de Israel. Davi foi um rei muito amado, por várias razões, não vou gastar tempo com isso. E agora ele partiu para a eternidade e foi o seu filho Salomão que lhe sucedeu. E o pai falou ao filho e disse: olha, precisas de ser sábio. E a primeira coisa que Salomão pensou para com ele foi: meu pai disse que eu preciso de ser sábio. Este povo é um povo complicado, ele bem sabia, porque também pertencia ao mesmo povo, o povo do antigo Israel. É um povo muito difícil de governar. Eu não tenho experiência de governo, nunca fui rei, nunca governei coisa nenhuma, e portanto, eu acho que não sou capaz. Foi a primeira percepção dele, a primeira leitura que ele fez sobre si próprio e sobre a tarefa que tinha à sua frente. Ele pensou: eu não sou capaz. E o que é que eu faço? Eu não sou capaz. Vou abdicar do trono? Não. Deus pôs-me neste lugar. Eu fui ungido rei. Portanto, eu tenho que governar. Mas eu não sou capaz. Como é que eu vou fazer isso? Só de uma maneira. Vou pedir a Deus sabedoria. E foi o que ele fez. Ele não pediu a Deus riqueza, nem pediu fama, nem pediu capacidades especiais. Ele pediu sabedoria. Amém? Amém? Ele pediu sabedoria. Ele precisava de ser sábio para dirigir aquele povo tão difícil. Ele sabia, acompanhou o reinado do seu pai, as coisas que o seu pai passou, inclusive com o rei anterior, quando ainda não era ele, Davi, o rei, com Saul, as perseguições, as incompreensões, até a sua alegria, a alegria de Davi, a certa altura foi incompreendida. E ele pensou: bom, não vai ser fácil, não vai ser como o Marcelo, com os selfies e toda a gente gosta dele. Quase toda a gente. Não vai ser, vai ser muito complicado. Como é que eu vou resolver isto? Só se Deus me der, de uma forma sobrenatural, da sua sabedoria. A concepção de Salomão é que Deus era a fonte de toda a sabedoria. E é verdade. É o que a Bíblia diz, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Diz que Deus é a fonte de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Então ele pensou: se eu não tenho esse material, eu tenho que pedir a quem o tem. Eu tenho que pedir a Deus. E Deus vai-me dar sabedoria para eu dirigir este povo, que é tão difícil de dirigir. Então, a sabedoria de Salomão tornou-se lendária.
não apenas na nação de Israel, mas por toda a parte, nos reinos vizinhos e até longínquos, onde as notícias chegavam. Toda a gente sabia que ali em Jerusalém havia um rei do povo de Israel que era um homem extremamente sábio. É claro que Deus depois, com a sabedoria, abençoou também com muita riqueza. É verdade. Mas aquilo que ele pediu a Deus foi sabedoria. A chave do sucesso do seu reinado foi a sabedoria. E, portanto, quando nós olhamos para estas palavras que ele escreveu, nós não olhamos como se fosse escrito ali pelo Zé da esquina. Nós olhamos para o facto que foram escritas por alguém altamente sábio, sumamente sábio. A primeira coisa que ele diz aqui, no primeiro princípio que ele mostra aqui, ele quer realçar só 2 ou 3 princípios, é que nós nunca sabemos como é que Deus trabalha. Nós não sabemos, nós presumimos que sabemos, mas nós não sabemos. Porque se nós soubéssemos como é que Deus trabalhava, nós seríamos Deus. Mas nós não somos. Estamos numa outra dimensão muito diferente. Nunca sabemos como é que Ele vai fazer. Sabemos que Ele é capaz de fazer, sabemos o que Ele quer fazer, sabemos o que Ele vai fazer, mas não sabemos como é que Deus trabalha. Da mesma forma como a direção do vento não se podia antecipar com segurança naquela altura, porque hoje há satélites. Hoje há fotografias, os satélites estão à volta da Terra 24 horas por dia. Há 3 satélites sempre para fazer a triangulação, para eles filmarem e fotografarem, sobretudo, sempre toda. E é a partir daí que os meteorologistas têm aquelas imagens nos seus computadores e podem antecipar: este furacão está aí nesta direção, a esta velocidade, portanto, se manter esta velocidade, esta direção, às tantas horas vai chegar à costa dos não sei quantos. Este furacão tem uma determinada força, digamos, energia, então isto significa que vai provocar uma destruição, provavelmente desta maneira e daquela maneira. O problema é que às vezes o vento muda a direção. E quando isso acontece, a gente diz assim: os meteorologistas falharam. Às vezes eu digo à pessoa: olha, estive aqui a ver na internet, diz que amanhã vai chover. E diz ela assim: eles também já na semana passada diziam que ia chover, não choveu nada. E a gente diz: eles falharam. Outras vezes o pessoal na brincadeira diz que não são meteorologistas, são mentirologistas. Mas eles não mentem, eles fazem um cálculo baseado naquilo que eles estão a ver naquele momento. Mas se o vento mudar, se as circunstâncias mudarem, e ninguém controla isso, as coisas mudam, os efeitos mudam, as consequências mudam. E há uns meses falava-se que ia aqui na zona de Setúbal e Lisboa ia chegar um furacão, não era? Uma coisa assim, e afinal foi mais para cima e provocou destruição, mais para o norte. Às vezes o vento muda. Agora imaginem que naquela altura não havia satélites, não havia nada, as pessoas viam tudo a olho, portanto ninguém sabia como é que o vento, o caminho do vento ninguém conhecia, ninguém imaginava, ninguém podia antecipar. Nós hoje, por causa da ciência, da tecnologia, podemos antecipar, se não houver mudanças, podemos antecipar que isto vai acontecer desta maneira. E mesmo assim é condicional. Mas naquela altura nem isso havia. Eles apenas podiam imaginar o caminho do vento. Da mesma maneira, nós podemos imaginar como é que Deus trabalha, mas nós não sabemos como é que Deus trabalha. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós presumimos que sabemos. Nós temos a mania que sabemos. E alguns até vão mais longe do que isso. Alguns até querem mandar Deus, dar ordens a Deus para fazer desta e daquela maneira. Mas nós nem sequer sabemos como é que Ele trabalha. Naquele tempo, também não se sabia como é que um feto, uma criança, era formada no ventre da sua mãe. Não se sabia. Só muito mais tarde, séculos mais tarde, na Idade Média, por exemplo, é que se soube que as veias, não é que transportavam o sangue. Porque eles não sabiam isso, não faziam ideia. E quando se começaram a dissecar cadáveres, e a ciência foi avançando, a medicina foi começando a dar os primeiros passos, é que se começou a descobrir muita coisa sobre o funcionamento do corpo humano. Naquela altura, há milhares de anos, no tempo de Salomão, eles não sabiam como é que a coisa acontecia.
Ainda hoje nós sabemos como é que se forma, mas continua a ser o mistério da vida. Não é? Mas sabemos mais ou menos como é que se forma, não é? O processo não é? de gestação, como é que funciona, porque hoje nós temos muita parafernália de instrumentos, enfim, de técnicas, e que pode, inclusivamente, até há câmaras que filmam. É uma coisa fantástica. Mas ainda persiste o mistério da vida. Mas naquele momento eles não sabiam mesmo como é que se formava uma criança no ventre da sua mãe. Nos tempos mais antigos, mais primitivos, houve um sistema social organizado que era matriarcal, ou seja, as mulheres é que tinham poder. Mais tarde passou a ser o tempo patriarcal, em que os homens é que tinham poder. Sabem o que é que fez a diferença? Foi quando eles descobriram que a mulher não dava à luz sozinha. Porque durante muito tempo pensava-se que a mulher dava à luz sozinha, não sabia como. E então ela era encarada quase como uma deusa, capaz de gerar a vida. Mais tarde descobriu-se que o homem punha a semente na mulher. Então os homens assumiram o poder. Entendem? Neste tempo, há milhares de anos, não se sabia como é que isto acontecia, como é que um feto se formava na barriga da mãe. E, portanto, como nós não sabemos como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós apenas temos que nos maravilhar com a obra de Deus, com as obras de Deus. Não sabemos como é que Ele as faz, exatamente os pormenores, mas nós temos que nos maravilhar com elas, porque sabemos que Deus faz. Não podemos mandá-lo fazer, não podemos saber de cada vez que Ele faz como é que faz, mas sabemos que Ele faz. Há muitas coisas hoje ainda na ciência que as pessoas não sabem. Os psicólogos não sabem explicar, os médicos não sabem explicar. Mas sabem, reconhecem os efeitos, sabem o que acontece. Amém? E nós queremos presumir saber como é que Deus trabalha, que está acima da medicina, está acima da psicologia, está acima da ciência dos homens. Nós não sabemos como é que Deus trabalha. Mas não sabemos mesmo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Deus deixou morrer Lázaro. Jesus deixou morrer Lázaro, mas depois ressuscitou-o quando ele já cheirava mal. Não era mais fácil ter evitado que ele morresse? Mas se calhar, se assim fosse, não haveria tantas pessoas a crer nele, no seu poder. Os mistérios de Deus são insondáveis. Porquê é que Jesus deixou morrer Lázaro? Que a própria irmã Marta não entendeu muito bem. E quando ele chegou, disse: se pensa que ele não tinha morrido. E não perceberam que estava no propósito de Deus. Amém? Alô? Está cá alguém aí? Nós não sabemos como é que Deus trabalha. Deixou morrer Lázaro, mas depois ressuscitou. Jesus curou a sogra de Pedro. Não sei se Pedro ficou assim muito satisfeito. E levou José ao governo do Egito. Mas antes disso, passou as passinhas do Algarve. Foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito, foi espatado numa masmorra, esteve à beira de ser enforcado ou morrer, portanto, ser executado, mas depois Deus levantou ao governo do Egito como primeiro-ministro do Egito, a figura mais importante daquela grande nação poderosa daquele tempo, abaixo do rei, do faraó. Nós não sabemos como é que Deus trabalha. Deus deixou Moisés 40 anos à seca no deserto, no meio dos animais, a cheirar a cabra, a ovelha, sei lá, a cheirar, não é? E depois, 40 anos depois, foi chamá-lo para ele descer ao Egito para libertar o seu povo para fora do Egito. Não era, aparentemente, humanamente falando, não era a pessoa mais indicada para isso, mas foi ele que Deus foi buscar. E 40 anos à seca no deserto. Nós não sabemos como é que Deus trabalha. Amém? Deus deixou que o povo saísse, libertou o seu povo do Egito para fora. Mas toda aquela geração, os mais velhos, faleceu no deserto, morreu no deserto. E foi a geração seguinte, os seus filhos, que entraram na terra da promessa.
E nós temos de dizer, mas porquê é que Deus permitiu que eles saíssem e depois morrerem no deserto? Coisa, quando havia uma promessa de uma terra. Pois, mas eles murmuraram, não é? E pagaram o preço. Nós não sabemos como é que Deus trabalha. Deus deixou que os apóstolos fossem todos martirizados, à exceção de João Evangelista, que foi exilado lá para uma ilha no meio do mar Mediterrâneo e terá morrido de morte natural, segundo parece. Todos os outros foram executados, foram martirizados. Porquê? Porquê que ele não foi também martirizado? Porquê que Deus não poupou os outros? Nós não sabemos como Deus trabalha. Nós não sabemos como Deus trabalha. Deus pediu a Abraão o filho da promessa. Depois da mulher já não poder dar à luz filhos por causa da sua idade, já não podia gerar filhos, de uma forma sobrenatural, miraculosa, ela teve um filho. O filho da promessa. A promessa que Deus deu a Abraão, que faria dele uma grande descendência. Isso passava por um filho. Abraão tentou ir por meio de portas e travessas com o filho de uma escrava, mas não sei o quê, deu-se mal. Não, era através daquele filho, do Isaac, a sua descendência que viria, assim como aconteceu. No entanto, Deus pediu para ele o entregar em sacrifício. Não se chegou a fazer. Nós não sabemos como é que Deus trabalha. Nós não sabemos como é que Deus trabalha. Jesus fez curas presenciais, mas também curou pessoas à distância. Curou alguns que estavam ali à frente dele, uns tocou, outros não tocou, outros apenas falou, declarou a cura, e outros foi à distância. Nem sequer foi à casa deles, nem se encontrou com eles, nem nada. Nós não sabemos como é que Deus trabalha. Jesus curou pessoas de uma maneira instantânea, naquele momento logo, e outras curou de uma forma progressiva. Como aquele cego, que primeiro diz que via os homens como árvores e só mais tarde é que depois viu distintamente. Umas vezes curava instantaneamente, outras vezes curava progressivamente. Nós não sabemos como é que Deus trabalha. E se calhar é bom nós termos este princípio de sabedoria de Salomão presente na nossa vida, porque de facto nós não sabemos como é que Deus trabalha. Nós sabemos que Deus trabalha, nós sabemos que Deus nos ama, nós conhecemos as promessas de Deus, mas não sabemos exatamente o caminho do vento. Não sabemos exatamente de que maneira Ele vai fazer, como é que Ele vai fazer. E é por isso que o nosso desafio é sempre: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confiar em Deus não é dizer: Deus, tens que fazer desta maneira. Não é pedir a Deus alguma coisa e depois pensar que Deus vai fazer como a gente pensa que vai fazer exatamente. Não. É confiar. É entregar o problema. É dizer: Senhor, eu entrego o meu caminho e vou confiar em Ti. E eu sei que Tu farás. Como é que vais fazer? Quando é que vais fazer? De que maneira é que vais fazer? Olha, eu não sei, mas eu confio. Por isso eu entrego o meu caminho. O segundo princípio que eu gostava de chamar a atenção é que nós devemos fazer a obra de Deus sem qualquer desculpa. Por vezes, de facto, desculpamos porque Deus não está a trabalhar como a gente pensava que Ele ia fazer. E então nós arranjamos ali uma desculpa. A imprevisibilidade do vento não é razão para deixar de fazer o que precisa de ser feito. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha as nuvens nunca cegará. Eu não percebo nada destas coisas do campo. Às vezes tenho que falar ali com o nosso irmão João Ramalho. Ele lá me dá umas dicas. Espero não dizer mais neira agora. Mas eu penso que o semeador, se ele vir que está a chover, se calhar não é boa ideia estar a semear naquela altura. Ou quando se vai preparar para fazer a ceifa, se as nuvens ameaçarem, se calhar também não é boa ideia, porque eles vão ceifar e depois aquilo fica ali, depois é capaz de se estragar com a chuva, etc. E então quem olha para o vento, quem é muito calculista neste aspecto, nunca vai semear e muito menos nunca vai colher. Mas nós temos que fazer a obra de Deus sem qualquer desculpa. Porquê? Porque o nosso papel é cumprir o propósito de Deus na nossa vida sem querer saber tudo previamente. Nós queremos controlar tudo. Temos esta tendência. Se não controlarmos alguma coisa, ficamos inseguros. Não é? Tem que ser tudo como nós queremos. Se fugir alguma coisa ao nosso controle, se nós estamos
dependentes de outra pessoa, de outra circunstância, ou do que vai acontecer, já ficamos inseguros. Será que vai acontecer? Será que não vai? Nós não somos capazes de controlar. Há coisas que não é possível controlar. Mas o nosso papel é cumprir aquilo que Deus nos pede. E o resto é confiar. Não podemos querer saber tudo. O homem espiritual, nascido de novo, não tem agenda definida. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Não sabemos como é que as coisas acontecem. Não sabemos como é que Deus funciona. Não sabemos como é que Deus trabalha. Nós temos que fazer o que temos que fazer. Nós temos que semear. Nós temos que colher. Nós temos que fazer o nosso papel. Agora, como é que acontece na prática, no pormenor? Nós não sabemos. Porque esse é trabalho de Deus. Porque eu não sei como Deus trabalha. Porque eu não sei tudo. Eu sou como o vento. Porque são assim os nascidos do Espírito. Resta-nos fazer a nossa obra sem desculpas. Nós temos apenas de semear. Semear a palavra. E não nos preocuparmos com o vento ou com as mudanças de direção do vento. A nós compete-nos lançar a semente. O resto não é connosco. Quem recebe a palavra pode ser um punhado, um grupo de pedras, pode ser um punhado de cardos, pode ser um terreno mais endurecido à beira do caminho, ou pode ser a boa terra, a terra lavrada. Mas isso já não é connosco. Nós temos que lançar a semente. E devemos lançar a semente para todo o lado. Devemos lançar a semente para todo o lado. Nós sabemos que há semente que às vezes cai sobre as pedras e outra cai no meio dos carros. E depois os cuidados da vida sufocam. E outros que caem em cima das pedras. Vem o sol e queima, e etc. Mas isso são circunstâncias que não nos dizem respeito. Nós não podemos forçar ninguém a crer em Jesus. Amém? As pessoas crerão ou não crerão. Eu dizia há pouco tempo que há quem diga que, eu sou agnóstico, enfim, eu sou ateu porque eu não tive o dom da fé, até por si muitas pessoas têm fé e gostava de ter fé, mas não recebia fé. Isto é desculpas farrapadas. Porque Deus, o dom, uma dádiva de Deus, é distribuída a toda a gente. Deus dá a toda a gente com liberalidade. Uns agarram, outros não agarram. Uns agarram nessa dádiva, outros rejeitam, outros não aceitam, não agarram nessa dádiva. E por isso uns têm fé e outros não têm fé. Não é porque uns tiveram acesso à fé, receberam o dom da fé, e outros não receberam, não. Uns quiseram receber, guardar, outros não quiseram fazer. E por isso o nosso papel é apenas este. É apenas lançar a semente. Sem estar preocupados com o vento, com as mudanças do vento. Se o vento está mais para aqui, se o vento está mais para ali. Agora as pessoas estão muito abertas para o Evangelho. Agora as pessoas estão muito fechadas para o Evangelho. Agora as pessoas estão muito indiferentes para o Evangelho. Não interessa. Lança a semente sobre os que estão fechados, os que estão abertos, os que estão indiferentes, porque o teu papel é esse. O meu papel é esse. Agora cada um terá conta de si mesmo a Deus. Cada um reagirá da sua maneira. Uns transformam-se em boa terra e recebem a semente e ela dá fruto. Outros, os cuidados da vida sufocam-na e acabam por sufocar a planta que nasceu, mas que entretanto é sufocada pelos cardos. Outras não chegam a germinar porque caem em cima das pedras e eles não dão espaço para que a semente possa cair na terra. E outra cai em boa terra. E portanto, isso já não nos compete. Nós não sabemos como Deus trabalha. Muitas vezes nós pensamos, nós temos muito aquela coisa de olhar para as pessoas pela aparência. E às vezes achamos que a aparência daquela pessoa, que é uma pessoa que está mais disponível para ouvir o Evangelho. Isso às vezes é uma pura ilusão. É uma pura. Já vi pessoas com uma vida miserável, drogados, quase a morrer, que um dia deram sua vida a Jesus e Jesus transformou e tornaram-se
uns crentes fantásticos, homens e mulheres de Deus. Já vi muitos casos acontecer. E outros que parecem pessoas muito simpáticas e pessoas muito equilibradas e pessoas muito não sei quê. E nós falamos de Jesus e eles fecham a porta do seu coração. Isso já não nos compete, não é connosco. Semeemos sem nos preocuparmos com o vento. Colhamos sem nos preocuparmos com as nuvens. Porquê? Porque há uma coisa, uma palavra, uma frase muito bonita do Evangelho, que diz que não temas, ó pequeno rebanho, porque agradou ao Pai dar-vos o reino. O pequeno rebanho é a igreja. O pequeno rebanho é a igreja. A igreja de Jesus agradou ao Pai dar-vos o reino. Por isso não temas. Amém? E vamos guardar esta semente no nosso coração. E vamos continuar a semear. E vamos continuar a colher. E vamos continuar a lançar a semente à terra. Porque nós não sabemos o caminho do vento. E porque não sabemos o caminho do vento, fazemos o que temos a fazer. Sejamos semeadores. Sejamos aqueles que cegam, os segadores. Sejamos agricultores no mundo espiritual. Façamos aquilo que Deus espera que nós façamos. Porque os ceifeiros são poucos. O campo está pronto. E é grande. E os ceifeiros são poucos. Amém? Vamos chegar em pé. Gostaria que fechássemos os olhos durante uns momentos para podermos orar. Eu acredito que, por vezes, nós somos assaltados por alguns pensamentos. Pessoas são assaltadas por pensamentos do género: eu conheço Jesus, ando com Jesus há tanto tempo, e eu tenho este problema para resolver e nunca mais o vejo resolvido. Não sei se a culpa é minha, não sei se é falta de fé, não sei se alguma coisa na minha vida está mal, não sei se Deus já não me ama, e vêm milhares de coisas à nossa mente. E aquilo que eu quero dizer é: continua a fazer o teu papel, continua a confiar, continua a entregar o teu caminho ao Senhor e a confiar nele, sabendo que Ele tudo fará. E se tu tens uma necessidade esta manhã, eu peço que tu ponhas a tua mão sobre o teu coração para nós podermos orar, para que Deus possa verdadeiramente, para que haja uma verdadeira dimensão de fé esta manhã entre nós, e que tu possas ver Deus mover-se na tua vida segundo a sua necessidade. Tu não sabes como é que Deus vai fazer, a maneira como Ele vai fazer, mas sabes que Ele faz, e sabes que Ele quer fazer, e sabes que Ele te ama. Sabes que Ele te ama com um amor profundo, com um amor tão grande que enviou o seu Filho para morrer numa cruz por ti, uma cruz de maldição, que se fez maldição por nós. Ele fez maldição por mim para que eu possa viver. Ele fez maldição por ti para que tu possas viver. E por isso, vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Pai Santo, esta manhã, Senhor, eu ponho a vida dos meus irmãos no teu altar, Deus. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. De facto, nós olhamos tantas vezes para o vento, não sabemos de onde ele vem ou para onde ele vai, as suas mudanças, Senhor, mas muitas vezes nós olhamos demasiado para o vento e deixamos de fazer aquilo que temos a fazer. Mas esta manhã nós não queremos olhar para o vento, Senhor. Nós queremos olhar para o alto, queremos olhar para Ti, Senhor. Aquele que está acima do vento, o Senhor que está acima do vento, aquele Senhor que pode todas as coisas, aquele que nos ama, aquele que pelo testemunho da Tua Palavra sabemos que nos ama com um amor entranhável e um amor profundo, Senhor. Por isso, Senhor, eu ponho no Teu altar a necessidade de cada um dos meus irmãos e irmãs esta manhã, Senhor. A necessidade que está no seu coração, na sua mente, Senhor. Que eles possam ser capazes, neste momento, de entregar o seu caminho a Ti, Senhor. Entregar a Ti a sua vida, Deus. Entregar a Ti o seu problema, Senhor. E confiar em Ti, Senhor, sabendo que Tu tudo farás. Em nome de Jesus, Pai. Eu Te agradeço porque Tu é a glória, a honra e o poder, Senhor. E Te agradeço porque Tu nos amas com amor profundo, Senhor. Sem um amor sacrificial, Senhor. E por isso nós colocamos nas Tuas mãos a vida, o problema, a necessidade, a ansiedade dos nossos irmãos e irmãs esta manhã, Senhor.
E oramos para que estendas a tua mão abençoadora, Senhor, e possas tocar na vida de cada um de acordo com a sua necessidade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.